amores! Tudo bem com vocês? Olha a tia Laís aqui mais uma vez para contar uma história maravilhosa sobre a palavra de Deus para vocês. Que tal agora nós decorarmos o nosso versículo para depois ouvir sobre a palavra do Senhor? Então vamos decorar o nosso versículo de hoje? Então prestem atenção. 1, 2, 3. É Deus quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Daniel 2:21. Que versículo lindo, não é mesmo? Vamos falar mais uma vez? 1, 2, 3. É Deus quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Daniel 2:21. Muito fácil, não é mesmo? Eu ainda não recebi nenhum vídeo de nenhuma criança falando o nosso versículo decorado. Que tal vocês começarem a fazer isso e mandar para nós os versículos que vocês têm decorados? Pode ser o de hoje, pode ser o da semana passada, da semana retrasada, o versículo que você mais gostou, aquele que mais falou no seu coração. Quero ver, hein? Os versículos bem decorados e bem lindos. Agora, vamos aí ficar quietinhos e prestar atenção na nossa historinha de hoje, tá bom? Então fiquem aí que a tia Laísa já volta. Há muito tempo atrás, existia um rei chamado Nabucodonosor. E este rei não amava o Senhor Deus. Ele atacou a cidade de Jerusalém, a cidade do povo de Deus. Levou alguns jovens como prisioneiros para trabalhar no seu palácio. Entre os escolhidos estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei mandou que os jovens recebessem todos os dias da mesma comida e do mesmo vinho que ele mesmo comia. Daniel e seus amigos decidiram que não iriam comer daquela comida, pois aquele rei havia consagrado toda aquela comida e aquele vinho a um falso deus. Então, Daniel pediu para que ele e seus amigos comessem apenas legumes e bebessem água. Daniel disse assim: Durante 10 dias, dê-nos somente legumes e água para comer e beber. No final desses 10 dias, faça-nos uma comparação entre nós e os jovens que comiam da comida do rei. E então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. E então o guarda concordou e durante 10 dias fez como ele havia pedido. Passou 10 dias e você sabe o que aconteceu? Os 4 jovens estavam mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei, e eles só comiam legumes e bebiam água. Deus deu aos 4 jovens muito conhecimento e em todas as coisas. Fez deles muito inteligentes, mas a Daniel ele deu também o dom de explicar visões e sonhos. No final dos 3 anos de preparo, que o rei Nabucodonosor tinha marcado, todos os jovens foram até a presença do rei. O rei falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia pergunta a respeito de qualquer assunto que exigisse um pouco mais de inteligência e conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhas que tinham em toda a Babilônia. Daniel e os seus amigos decidiram viver diferentes. Eles não aceitaram viver como o rei vivia, adorando um falso Deus. Eles decidiram se consagrar a Deus. Você sabe o que é se consagrar? Consagrar é separar-se de coisas contaminadas. Você lembra-se da história de Samuel? Ele foi separado para servir a Deus. Daniel decidiu separar de tudo o que não agradava a Deus.
E sabe o que Daniel fez para se consagrar a Deus? Ele não aceitou comer o que era oferecido a outros deuses. Ele sabia que era uma comida imunda e ele não deveria comer, pois desagradava a Deus. Sabe, o Senhor Deus havia ensinado ao seu povo que eles não deveriam adorar deuses falsos. Eles e lhes oferecer sacrifícios, e não deveriam comer os alimentos oferecidos a esses deuses. Então o Senhor se agradou da escolha de Daniel e seus amigos. Por isso deu a eles mais inteligência do que todos os outros que trabalhavam no palácio. Que história incrível, não é mesmo? Daniel, ele se consagrou ao Senhor. Imagina só, deveria ter um banquete enorme com várias comidas maravilhosas. E mesmo assim ele se recusou e não comeu daquela comida. E você sabe por quê? Você lembra por que Daniel não quis comer daquelas comidas? Isso mesmo, porque aquelas comidas não estavam consagradas ao Deus verdadeiro. Aquelas comidas eram consagradas a deuses falsos, a deuses que não poderiam fazer milagres ou coisas alguma. E por isso, por Daniel querer ser um homem consagrado ao Senhor, ele rejeitou todas aquelas comidas. Ele rejeitou todo aquele banquete. E às vezes é difícil, não é mesmo? Às vezes quando alguém que a gente não conhece, e a nossa mamãe sempre fala, não come nada de estranho na rua, não é mesmo? Mamãe não fala isso pra vocês? E às vezes a gente fica com aquela vontade de comer aquela bala, aquele doce, mas em obediência à nossa mamãe nós não comemos. E foi assim que Daniel fez. Em obediência ao Senhor, ele não comeu do banquete do rei. Nem ele, nem seus amigos. Eles resolveram se consagrar ao Senhor. E Deus honrou a vida deles. Deus abençoou Daniel e todos os seus amigos. Sadraque, Mesaque e o Abednego. Deus honrou eles assim. Isso são banquetes oferecidos pelo inimigo para as nossas vidas. Através daquelas novelas, aquelas músicas que a gente às vezes acha assim, ah, tia Laísa, mas não tem maldade. É só para nós dançarmos e nos divertirmos. Mas você sabia que tem muitas músicas que adoram ao Senhor, que exaltam o nome do Deus Altíssimo e que podem ser divertidas, que nós podemos dançar e brincar, como as músicas que a tia Raquel e a pastora têm ensinado para nós. Nós não precisamos estar ouvindo e poluindo os nossos ouvidos e deixando de nos consagrar ao Senhor, ouvindo as músicas que não falam do amor de Deus, que muitas vezes falam palavrão. Nós não devemos fazer isso. E aquele joguinho que vai lá mostrar que tem que matar outras pessoas, que mostra também alguns bruxos, alguns feiticeiros que também falam palavrão? Nós não devemos ouvir isso. O Senhor quer que nós sejamos como Daniel, que nós estejamos nos consagrando. Ah, tia Laísa, mas não tem problema, é só um joguinho. Mas nós devemos pensar assim. A tia Laísa sempre faz isso. Quando eu vou fazer alguma coisa ou vou assistir alguma coisa no celular ou na televisão, eu me pergunto, será que isso está agradando ao coração do Senhor? Será que Deus está se agradando de tudo isso que Ele está vendo? De tudo isso que os meus olhos estão vendo? E a Bíblia nos fala sobre isso. Se os seus olhos te fazem pecar, arranca fora. Não quer dizer que nós devemos arrancar os nossos olhos literalmente, tirar assim com a força das nossas mãos. Mas devemos nos policiar, devemos ver se realmente agrada ao Senhor. Devemos ver se realmente devemos assistir. Olha, tem tantas coisas hoje que agradam ao Senhor. Tem tantas coisas que nos fazem estar mais perto de Deus. Então não se deixe levar por um joguinho qualquer, por um desenho que não agrada ao Senhor. Tem tantos desenhos que glorificam e engrandecem o nome do Senhor e podem fazer com que você, mesmo criança, mesmo tão pequenininho, já seja uma criança consagrada ao Senhor, uma criança que exalta ao Senhor e engrandece ao Senhor em todo o tempo.
Então pense nisso. Vamos ser como Daniel, não aceitar nada que desagradem ao coração de Jesus, que desagradem ao coração de Deus. Sabe aquela amizade que também não agrada ao Senhor? E a gente sabe quando não agrada ao Senhor, não é mesmo? Aquela amizade que nos incentiva a mentir para o papai e para a mamãe, a mentir para a professora na escola, a maltratar os outros amiguinhos. Essas amizades não agradam o coração de Deus. A amizade que nos agrada, que agrada ao coração de Deus, são aquelas que nos fazem amar ao nosso próximo, assim como a Bíblia nos fala. A Bíblia não fala isso? Que nós temos que amar os nossos irmãos assim como nós nos amamos, assim como nós amamos a Deus? Então por que nós iremos fazer maldade com os nossos amigos? A Bíblia também nos fala que nós temos que obedecer e honrar aos nossos pais. Nós temos ouvido muitas histórias que falam sobre obediência, não é mesmo? Então, se nós continuarmos com essa amizade que só fazem com que a gente esteja mentindo, com que a gente queira desobedecer os nossos pais, nós estaremos desagradando principalmente ao Senhor. E a Bíblia nos fala que quando nós obedecemos ao Senhor, agrada ao coração dele. Foi a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Daniel, quando ele rejeitou todo aquele banquete, quando ele rejeitou tudo aquilo que não era do Senhor, que não era consagrado a Deus, Deus se agradou e deu muita inteligência a Daniel e fez com que ele prosperasse e fosse ali honrado pelo Senhor naquele lugar. E é a mesma coisa que Deus irá fazer comigo e com você. Todas as vezes que nós ignorarmos, nós desprezarmos aquelas coisas que não agradam ao Senhor, que não fazem com que nós estejamos consagrados ao Senhor verdadeiramente. E que tal nós orarmos agora e pedimos para que Deus venha nos consagrar, venha tocar em nossos corações? Pois depois que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, tudo isso vira uma rotina na nossa vida. Quando nós deixamos que Jesus venha morar no nosso coração de verdade, tudo isso acontece assim de uma forma que a gente nem imagina. Quando a gente vê, quando a gente está lá na escola e quando a gente já tem Jesus no coração, quando a gente vê algum amiguinho sendo maltratado, em vez da gente ir lá e rir dele, a gente vai lá e o abraça e o ajuda. É tempo de você fazer isso agora. É tempo de você orar aí no seu quarto, na sua casa, na sua sala e pedir para que o Senhor venha morar no seu coração, pedir para que o Senhor venha fazer morada em você. E que tal nós orarmos e pedimos para que Deus venha morar nos nossos corações, pedimos para que nós estejamos nos consagrando ao Senhor neste momento? Então fechem aí os seus olhinhos e orem junto com a tia Laísa. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por mais essa história. Muito obrigada, Senhor, por nos mostrarmos que nós devemos nos consagrar e nos sermos, a Deus, fiéis ao Senhor, a Deus, com tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos, ou falamos, ou fazemos, a Deus. Que façamos, a Deus, tudo para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, agora eu coloco, Senhor, a vida de cada criança e de cada adulto que está assistindo esse vídeo, ó Pai. Senhor, que eles possam estar sendo crianças e adultos consagrados ao Senhor, ó Pai. Deus, e aquela criança, Senhor, que está aceitando o Senhor no seu coração neste momento, ó Pai. Que o Senhor vá de encontro com ela, Senhor. Que o Senhor faça morada, Deus, no seu coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor fala que há festas no céu quando um pecador se entrega ao Senhor, ó Pai. E nós cremos, ó Deus, que há festa no céu neste momento, Senhor. Nós cremos que tem crianças, ó Deus, se entregando ao Senhor, crianças querendo viver, Senhor, este amor, esta grandeza ao teu lado, ó Pai. Senhor, e muito obrigada, Senhor, pela vida dela, pela família dela, Senhor. Cuida, Deus, e guarda a vida dessas crianças, ó Pai. Senhor, elas são o futuro da nossa nação, Deus. Proteja, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor venha nos abençoar, que nós venhamos nos consagrar todos os dias ao Senhor, ó Pai. Seja no nosso falar, no nosso vestir, no nosso andar, no tudo que nós assistimos, que tudo venha a ser consagrado a Ti, ó Deus. É o que eu oro, Pai, e te agradeço por tudo nesse momento, Deus. Amém.
Amém, crianças? Nossa, como a tia Laísa já falou muitas e muitas vezes para vocês, eu amo orar, eu amo falar com o Senhor. E que tal você ter essa prática no seu coração, começar a orar e se consagrar ao Senhor todos os dias? É tão fácil. Ah, tia Laísa, mas eu não sei orar. É você orar, é falar com Deus, é falar tudo aquilo que está no seu coração. Se tem alguma coisa que te machuca, alguma coisa que te entristece, fala para o Senhor que Ele vai te ajudar e vai te dar sabedoria. E não se esqueça que nós temos que nos consagrar ao Senhor todos os dias, pedir para que o Senhor venha nos livrar de toda a maldade, de tudo aquilo que não agrada a Ele. Então, quero que vocês fiquem aí com Jesus e prestando muita atenção em tudo que vocês estão fazendo, se consagrando ao Senhor cada dia mais. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!